Sejam bem-vindos ao Lan House, um programinha de conversas analógicas sobre o mundo digital. Eu me chamo Matheus Sodré, sou nascido e criado na internet, pesquiso cultura e futuro e juntei muita gente que eu gosto e admiro e que trabalha com internet para bater um papo sobre o estado atual das coisas, sobre o estado atual do cyberespaço. Hoje a conversa é com a Gabi Ferreira, uma pessoa que eu descreveria como compositora, artista e criadora. Influencer? Modelo? Tentando fazer acontecer no meio da correria de São Paulo, dividida entre o entendimento de que a sua imagem e números propulsionam sua carreira musical e se fazem necessários hoje, mas também infectam sua percepção como artista aos olhos do público. E aos ouvidos também, talvez. Onde começa a criação de conteúdo e termina a artista? É possível dar certo na indústria cultural musical sem alavancar uma carreira nas redes sociais? Como caminhar nessa linha tênue, em que vender a imagem de cantora às vezes atrapalha ser uma cantora de fato? Eu tive essa conversa com a Gabi em outubro de 2024. Sim, demorou a beça pra sair, mas muita coisa aconteceu na minha vida e tudo aqui continua mais atual do que nunca. Assim como eu, ela é criada na internet. Mas diferente de mim, ela não consegue não falar um monte de termos em inglês. Não que eu não fale, mas eu sei fingir pra vocês que não. A gente falou de indústria cultural, teoria de mídia e cultura como um todo, inclusive, e talvez principalmente, cultura de celebridade. Então vamos dar play e pensar não só a cultura das estrelas pré e pós-internet, mas também como se dão as condições, hoje, para o sucesso artístico, nas suas dimensões de TikTok, de influencer e de produção de conteúdo. O artista influencer, afinal, precisa ser relacionável e humano, mas pronto para estourar como uma estrela e se desconectar de tudo. Isso existe? Cara, o que é fazer música hoje, considerando que você tem que curar uma persona digital para que essa persona digital produza um interesse na audiência em escutar você, ao mesmo tempo que eu sinto que se você curar demais a persona digital e virar uma influenciadora, você vira uma influenciadora que quer ser artista. E aí ninguém liga tanto pra música, liga pra mais como você comunica o querer ser isso, né? Esses dias eu tava falando com uma amiga sobre isso, assim, que eu tenho, essa ideia de que os objetivos, finais, assim, do influenciador versus artista, eles são, objetivos, que se opõem muito, porque o influenciador, ele basicamente tem que ser, a figura mais relatable possível pro seu público, pra ele poder, a partir disso, meio que vender um produto ou vender soluções, né, sei lá. Ele tem que ter meio que essa posição de, ser o melhor amigo da internet, a quem você vai procurar conselhos, a quem você vai, sei lá, procurar quando você quer, não sei, sacar o que você... Como você também quer se apresentar pro mundo, assim, ele vira meio que um reflexo disso. E eu acho que o artista, ele é, acho que o objetivo final do artista é totalmente oposto, assim, é meio que você tem que criar uma camada em você que as pessoas, elas precisam interpretar o seu trabalho como mais importante do que ele é. Acho que elas precisam, olhar pra você com admiração, mas, ao mesmo tempo, acho que elas precisam te achar mais foda do que elas são, assim. E, ver através de você, assim, uma pessoa que elas aspiram a ser, né? Então, eu acho que dentro disso o papel do artista, na real, é sempre ficar nessa linha tênue de, será que ele é muito burro? Será que ele é um gênio, sabe? E eu sinto, não sei, eu sinto que nos últimos anos, foi muito difícil o mistério do artista, assim, sabe? Também ele foi dissipado com esse rolê da internet, porque eu tava vendo o documentário da Madonna, você já viu? Não. Na Cama com Madonna? Uhum. Eu tava num hiperfoco, assim, da Madonna, e daí, comecei a ver várias coisas dela. E eu fiquei me perguntando, não existe mais essa figura feminina num contexto midiático mainstream de uma mulher que é muito incisiva, que é meio filha da puta, mas que todo mundo respeita e admira, sabe? Porque eu acho que hoje em dia, assim, o objetivo é, na real, você parecer, mais ser humano possível, quando, sei lá, há 40 anos atrás, o objetivo era ser uma figura intocável, assim. Você tinha que ser, além de humano, sei lá.
Sim, a celebridade ela ocupava um lugar muito diferente, né, também na perspectiva, né, e o músico celebridade ocupava um lugar muito diferente, e o músico celebridade também ele tinha que performar essa intocabilidade num contexto mais isolado, né, eu acho que existia talvez um controle maior, uma necessidade menor de se relacionar com as pessoas. Eu acho um paradoxo interessante também do artista grande, que ele precisa se relacionar muito com as pessoas, infelizmente, né, mas trazer da Taylor Swift aqui, que é uma entidade, a Taylor Swift CNPJ, né, que é uma entidade bilionária, mas que ainda precisa se relacionar com as pessoas e ainda precisa fazer com que a audiência se identifique profundamente com a música dela. Muito. Não, e eu acho que ela é um ótimo exemplo de uma pessoa que ela conseguiu, de certa forma, propagar, tá certo? Propagar o mistério do artista de um jeito muito, tipo, quando você vê, sei lá, eu sinto que faz muito tempo que eu não vejo, tipo, uma entrevista da Taylor Swift, ou ela, tipo, falando, tipo, em primeira pessoa sobre as questões dela, mas através da música, através das coisas que ela faz, ela enfia vários códigos para que o fã se sinta parte da vida dela, mesmo ela não falando nada sobre a própria vida, assim, tipo... O que é muito o paradoxo do artista digital, né? Tipo assim, é uma coisa muito... E é engraçado porque você não precisa necessariamente seguir essa fórmula, acho que ela executa ela à perfeição. Mas quando você pega... Até, sei lá, acho que um exemplo bom também dessa balança de artista que precisa se conectar com uma audiência versus artista que precisa ser inalcançável, acho que é Chappell Roan. É Chappell? Chappell Roan. Chappell Roan, que é, cara, não só assim, primeiro que eu não lembro a última vez que eu vi alguém, eu achei que nem era mais possível, alguém estourar nesse nível fazendo uma turnê de abertura. Sim, foi bizarro. É bizarro, assim, é um sucesso overnight dela, é uma parada que, assim, eu não vejo há muito tempo. E é overnight pra gente, né? Porque ela tem mais de 10 anos de carreira, né? Notoriamente foi descoberta, revelada pelo Troye Sivan e ninguém deu bola. Sério? Você não sabia disso? Tem um tweet dele de, tipo, 2014, sei lá, falando, tipo, gente... Parem tudo, deixa eu fazer, você tem que ouvir ela. E, tipo, né, ninguém deu bola. Quer dizer, ela tinha um nicho lá, né? Mas ela fazia vários TikToks, né? Ela, inclusive, viralizou fazendo vários TikToks engraçados. Sim, eu lembro dela. Né? E aí ela deleta os TikToks dela, vários, né? E ela tá sendo um caso muito interessante de acompanhar, principalmente quando ela cansa, assim. Porque eu acho, inclusive, que ela tem uma paciência inacreditável. Exato. Agora, eu tava pensando nisso, porque dentro dessa pergunta, pra onde as cantoras filhas da puta foram, tipo assim, a Chappell Roan, eu acho que ela é a volta desse exemplo, tipo, da diva, assim, né? Tipo assim, só da cantora que, tipo, tá passando por meio que um momento, tipo, bizarro na mente, tá, tipo, surtando em frente ao público, assim. Tipo, surtando na frente da audiência. Eu fico com a impressão também de que, tipo, o auge da cultura de tabloide, que talvez tenha sido com o surto da Britney Spears... criou um limítrofe ali entre, tipo, caraca, dá pra despirocar. Tipo, dá pra despirocar publicamente, assim. E eu acho que isso era uma parada que, sei lá, se acompanhava em algum nível com o Michael Jackson, com as especulações do Michael Jackson, mas era um pouco diferente, assim. Até porque o Michael Jackson, ele jogava esse jogo também de... Não, sim. Eu ouvi um podcast, tipo, de muitas horas sobre, tipo, a vida do Michael Jackson, assim. Fun fact, que eu achei absurdo. Quem, tipo, coined o termo King of Pop foi ele mesmo, tipo... cara. A gente falou sobre isso? Não, mas eu tô ligado nisso. Que, tipo, ele ligou pra um dos manos da MTV, assim, falou, a partir de hoje você só pode, tipo, me chamar de King of Pop. E vai ser assim. E o cara falou, tá maluco? Tipo, não. Por causa também da obsessão dele com Elvis, né? Tipo, ele amava o Elvis e o Elvis era o King of Rock e ele queria ser, tipo, o King of Pop. Mas é muito doido, assim, tipo, quando você olha... Quando você reexamina, tipo, esses momentos, tipo, cruciais, assim, tipo, da cultura pop, e você vê, tipo, essas figuras, assim, tipo, do Michael Jackson, que teve um breakdown totalmente calculado, tipo, e meio... como você falou, assim, meio brincando com essa especulação. E o da Britney, que foi, tipo, vulnerável. Exato. E a relação ser homem e mulher também fazia muita diferença, Total. Até porque o Michael Jackson... Antes dele entrar num lugar de... Porque foi tudo ao mesmo tempo, né? Depois que ele teve toda a questão do vitiligo muito proeminente, e aí ele entrou na questão das cirurgias, e aí é absolutamente
de certa forma, é absolutamente insano que ele tenha sido o maior artista pop da história e nada nunca vai chegar perto dele. E ele também é, entre muitas aspas, obviamente, o homem negro que virou branco, né? Na visão da imprensa. Exato, exato. Porque eu acho que é uma coisa meio freak show, assim, que se a gente visse, tipo, alguém... Isso acontecer com alguém na vida, uma pessoa rica Isso que ia ficou ser, obcecada, tipo... isso já ia ser uma coisa, já ia ser uma história. E aí acontece com ele, né? Sim. E acontece com uma pessoa que... Eu não sei, assim, os últimos anos do Michael Jackson devem ter sido muito bizarros, assim. Nem vou entrar na especulação do que ele fez ou não. Mas antes disso, né, quando ele tava no meio desse caminho, que ele já era... Principalmente depois do acidente da Pepsi, né? Do comercial da Pepsi, que é quando ele começa a entrar numa despirocada bizarra, assim. Que também é bizarro. É muito bizarro. É bizarro, tipo, esse queimou inteiro, tipo... Não, sim. Cara, ele passou por muita coisa, assim. Mas aí ele começa, tipo... Eu lembro que ele fazia um jogo até de midiático, assim, um jogo de tabloide, tipo assim... ia comprar uma coisa e descomprava a coisa pra falar que compraram, e aí não falava, não tinha comprado e... vocês estão mentindo. Tipo, eles ficavam jogando isca pra imprensa soltar notícias muito. que ele cancelava antes, assim. Esse jogo... Acho que até aquela notícia de que ele... Teve uma fanfic, uma época, que ele dormia num caixão. Nossa, Lembra verdade. disso? E aparentemente foram, tipo, outras coisas que ele também fomentou, tipo, na mídia, assim. Tipo, ele que, tipo, meio que lançou a foto dele, assim. Porque acho que tinha uma foto. Eu não lembro. Eu ouvi esse podcast faz um tempo. Mas é isso, tipo, acho que também o artista, ele tinha uma coisa de, tipo... A relação com o público era quase que uma interlocução muito direta de, tipo, eu vou falar, a imprensa vai filtrar de algum jeito, mas vai chegar lá, pra todo mundo. Então ele não conversava com a audiência dele, ele conversava com a opinião pública o tempo todo. Exato. E isso faz uma diferença bizarra, porque hoje, se você parar pra pensar, a gente tem alguns fenômenos de você conseguir falar com um público mais amplo do que o seu próprio, mas até quando você cresce dentro de um nicho, que é uma palavra que eu absolutamente detesto, inclusive, eu odeio o termo nicho. Eu odeio a ideia de, tipo, ache o seu nicho. Eu acho isso uma baboseira, assim. Eu acho que isso não faz o menor sentido na construção de nada, porque esse nicho, na verdade, ele não é você que vai achar um nicho que existe. É, tipo, você, através dos códigos que você está construindo com o que você está propondo musicalmente com um trabalho de longo prazo fazendo isso. Na grande maioria das vezes. Porque também a Chapéu é isso. Tipo, ela estoura do nada, mas ela tem um corpo de trabalho que é justamente... O que faz ela conseguir passar por esse momento, tipo, com esses códigos. Exato, porque todo mundo olha pra ela e fala, cara, ela é uma artista que já existia. Ela é uma artista de verdade. Então não tem uma coisa de tipo, não, ela é alguém que acabou de surgir, ela tá crua. Não, ela é uma artista que todo mundo fica, caralho, não acredito que ela não tinha sido descoberta ainda. Eu acho que uma coisa interessante sobre isso, acho que a gente tava conversando sobre isso ontem, eu acho que esse novo momento que a gente está passando, assim, eu vejo, tipo, esse processo a partir... Acho que desde o ano passado, assim, começou a ter essa volta de, tipo, artistas que já lançaram muita coisa, meio que quebrando a bolha do mainstream e conseguindo, tipo, passar desse lugar de, tipo, um artista de nicho para um artista, tipo, mundialmente conhecido. Assim, a primeira pessoa que eu vi acontecendo isso foi, tipo, meio que a Doja Cat. Tipo, na época do TikTok. Que eu já conheci o trabalho dela fazia muitos anos, assim, foi... E que teve um contexto pandêmico também, pra acelerada. Porque ela estoura um pouquinho antes, eu acho, né? Acho que é 2018, 2019, que ela começa a sair ali do... A Mu foi, tipo, acho que o primeiro... Que ainda é muito forchan, né? Ainda é uma coisa bem... tipo, internet. Acho que depois com o TikTok... foi TikTok 2020. Woman? Não, acho que foi Say Soul. Say Soul, verdade. Say Soul, que é, assim, inclusive, acho que é um dos maiores sons mais pandêmicos que existe. Nossa, eu escuto essa música, me dá, tipo, trauma. Mas eu acho que música, especificamente, é uma forma de arte específica, porque ela tem muito a ver com o contexto do artista, né? Tipo, é meio que sobre você o tempo inteiro. Acho que até uma coisa que eu sinto que aconteceu... que eu denomino meio de o fenômeno Olivia Rodrigo, assim, tipo... A Taylor Swift já estava fazendo isso muito, mas acho que pós Olivia Rodrigo, eu sinto que esses últimos, sei lá, 4 anos viraram, tipo... Anos em que a música, ela precisa ser contextualizada autobiograficamente, assim, tipo... Ela sempre precisa ter um contexto muito narrativo de, tipo, pequenos hints, assim, né? Tipo, olha isso aqui, tipo, sabe?
Porque quando teve o fenômeno meio driver's license também, que ela era uma menina da Disney, aí tava namorando um moleque que tinha uma ex-namorada, e daí todos os códigos estavam, E aí tem o tipo, Good dentro For You disso. também, que é... E eu acho que é porque essa linguagem também, vamos chamar de, sei lá, a linguagem da fofoca em algum nível, exato, né? exato. Ela tá muito conectada. É uma coisa que a Taylor Swift faz com maestria, né? Pra caramba. E assim, por conta dela operacionalizar essa linguagem nesse nível, acho que todo mundo entende. Porque é isso, acho que a Taylor Swift é esse exemplo cristalino e perfeito de alguém que consegue produzir valor artístico para a audiência dela. Não vou entrar aqui no que eu considero valor artístico ou não, mas para a audiência dela, um valor artístico profundo, uma conexão profunda com catarses e momentos que as pessoas estão, choram, né? E se emocionam e pensam a vida delas com a música dela. E essa teia é muito conectada pela sociabilidade, pela pretensa sociabilidade da Taylor Swift, né? Não, muito. Então, tipo, é uma coisa muito também de que ela é muito... Ela articula muito uma história social que você consegue falar nas redes sociais, que você consegue pesquisar, que você consegue discutir. Sim. E que você consegue fazer piada, né? E aí você vai pro Olivia Rodrigo, sei lá, nossa, o ex dela é um sociopata por causa disso. Exato. Tipo, Acho que assim como qualquer coisa hoje em dia, pra você conseguir, tipo, furar qualquer bolha, você precisa ter, tipo, discurso envolvido. sim. E o discurso que você consegue fazer com que seja sobre você, mas com que cada pessoa na sua audiência ache que Consiga seja se sobre relacionar. ela. Exato. Porque exato. aí a gente entra até no efeito algorítmico, né, do What About Me Effect, né, do efeito e eu, que é essa Sim. relação de que, por quando a gente tem um algoritmo treinado 100% nos nossos gostos, a gente chega num ponto onde a gente consome uma realidade que tudo aquilo que é diferente da gente, reconhecido como diferente, não passa apenas como diferente. Passa como algo que incomoda, que penetra, que viola o nosso espaço pessoal daquilo que é a gente. Muito. Então a gente tem um espaço pessoal gigantesco daquilo que é nosso hoje. E eu acho que na música a gente tem essa relação também muito profundamente, porque você precisa se relacionar com o artista de uma forma... E aí a gente entra na cultura de fandom também, né? Super. E a gente cai num lugar também de... Essa alta relacionabilidade com o artista acaba sendo a engenharia central, digamos assim, do mainstream. Eu acho que também, como eu tava falando, dentro dessa forma de arte específica que é fazer música, que é muito... tem um referencial do eu muito maior, diferente de muitas outras... de outros formatos. A necessidade de você desenvolver o seu trabalho e aprender com ele até você entender como aplicar isso de fato a um rollout assim, de álbum, demora muito tempo. Tipo, não tem como você meio que aprender isso instintivamente, assim, sabe? Porque eu vejo, assim, por exemplo, Sabrina Carpenter agora também, que é uma pessoa também que já tinha lançado muita coisa e agora... Você vê nela, você vê que ela é uma figura ali que tá representando muita coisa. Tipo assim, tem o contexto Treadwife, né? Tem, sim, tem um muito. contexto Treadwife que tava faltando, tipo, alguém, assim, Sim. que habitar esse espaço. Traduzir esses códigos sem o conservadorismo absoluto disso. E pegando também meio que esse código de atemporalidade, assim, que eu acho que é uma parada que a gente conecta muito com esse tipo de beleza, esse tipo de visual, Sim. que é Marilyn, que é, Sim. tipo, icônico. E a estética sonora dela também é muito confusa nesse aspecto, porque Muito, pega elementos de muita coisa diferente, né? Tipo, eu tava até vendo uma... Quem é que tava falando disso? Eu tava escutando alguém falar da música dela, do Expresso. Justamente que ela mistura elementos de décadas diferentes e aí produz um negócio Super. muito estranho e atemporal e ao mesmo tempo meio digital, no sentido de que no sentido de que não cabe em nenhuma década porque usa elementos de todas, então só pode, né, fazer parte da lavanderia de tendências do TikTok, assim, né? Não menosprezando a música, falando mais no sentido E comercial. eu acho dela. que isso é uma parte que a identidade, ela é muito importante hoje, assim, pra você se identificar com alguma coisa de fato e você, tipo, consumir ela. Ao mesmo tempo também que, obviamente, tem uma estratégia ali na Sabrina Carpenter, por exemplo, que eu acho que é muito relevante pra qualquer artista, assim, mas que é muito difícil de, tipo, você fixar, porque demanda de, tipo, uma equipe, acho que demanda de muitas pessoas pensando em conjunto em um projeto, assim, mas
voltando pra esse lugar dos símbolos, assim. Ela é uma pessoa que, tipo, sei lá, no Halloween, com certeza você vai ver alguém, tipo, vestindo uma fantasia de Sabrina Carpenter, porque todos os elementos são, tipo, idênticos, sabe? O cabelo tá sempre no mesmo lugar, a maquiagem tá sempre no mesmo lugar. Sempre no TikTok, tipo, eu recebo, tipo assim, tutoriais de maquiagem da Sabrina Carpenter, tipo, todo dia, assim. Então, eu acho que pro discurso ser gerado em volta disso, assim, você precisa ter, tipo, esses elementos que são cruciais e que demandam de estrada e de testar muita coisa e de, eventualmente, tipo, achar meio que esse lugar que você fecha, assim. Eu tava vendo a entrevista da Charli com o Zane Lowe, você viu essa? Não vi. Cara, perfeito, assim. E a Charli é uma pessoa que eu acompanho já faz muito tempo, assim, e ela teve... Porque ela teve o começo da carreira dela, que foi super, tipo, mainstream, né? Ela Boom teve, Clap. tipo, Boom Clap, teve aquela com a Iggy Azalea, como é que é? I'm so fancy. Nossa. Trash the hotel, let's get drunk in the minibar. Caralho, é verdade, essa é dela também, meu Deus. Muito bom. E ela era uma compositora, ela tem várias composições, assim, de outras músicas famosas, ela sempre teve dentro do mercado de música. E tem esse momento quando ela se junta com o A.J. Cook, né? Tipo, o A.J. Cook, ele basicamente criou o selo que se chama PC Music, que eventualmente virou, tipo, um subnicho também, uma categoria de hyperpop. Da Sophie também. A Sophie, exato. E quando ela fez, tipo, o primeiro EP, que acho que é o Vroom Vroom EP, foi, assim, foi em total divergência com tudo que estava acontecendo na carreira dela, assim. Ela tomou um passo muito largo, sabe? Tipo, um passo maior que a perna, assim. E foi um hit, tipo assim, acho que... Não sei se na época, tipo, performou bem, mas, assim, Vroom Vroom hoje em dia é um clássico, tipo... clubber, assim, né? E ela teve, tipo, essas fases... O próprio álbum dela anterior, que foi o Crash... Foi, quase. Que eu amo, tipo assim, eu acho ótimo, mas eu sei que foi meio um fracasso, assim, acho que dentro da expectativa que ela tinha, assim, com esse disco, e ela fala um pouco sobre isso na entrevista com o Zayn, e ela comenta que, tipo, ela já tava meio cansada de tentar performar pro mainstream, sabe? Tipo, acho que Crash foi meio que essa tentativa dela de, tipo, tá, e se eu tentar fazer um disco super relevante, com, tipo, todos os signos, tipo, de um pop... E daí não deu certo, porque, tipo, o fanbase dela já tava muito estruturado. Tipo, as pessoas não querem isso de você, as pessoas querem o que você faz, tipo, o que você consegue fazer, sabe? Então, tipo, é doido porque parece um move muito racional. Parece, tipo, um next step, né? Tipo, um próximo passo, assim, tipo, estou fazendo isso, agora eu vou, tipo, mirar pra abrir a minha bolha e, tipo, expandir. Mas não deu certo. Porque tem uma questão muito também de timing mercadológico, né? E tem uma questão também de que muitas vezes você faz uma coisa mais comercial e você cresce, estoura, sei lá, Arctic Monkeys, né? Já numa era, no começo ali das redes sociais, né? Mas que ainda operava por uma lógica ainda um pouco mais mainstream, né? De distribuição e tal, mas que foram consolidando um trabalho que ficaram gigantescos. Tem isso também, né? Antigamente você geralmente ficava gigantesco no seu país e ia, né, ramificando, né, branching out, assim, e capilarizando, né. E aí, o rolê da Charli ela tenta fazer isso, não dá certo, e aí ela fala, porra, agora que se foda, eventualmente ela fala, porra, agora que se foda, vou fazer o Brett. E aí o Brett dá certo, ao ponto em que o Brett se esvazia como Brett, né. Sim. Porque ele dá muito certo, inclusive, porque... e isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, assim, como isso opera muito pouco, né? Porque como a gente tá falando, tipo, acho que a lógica do mainstream do pop, hoje em dia, é um pop que tem que ser memetizável, né? Total. Ele não é pensado para ser memetizável, é que simplesmente ele só consegue ficar lá em cima por um potencial memético ou por você, né, manipular o jogo no sentido de ficar dando streaming, como, sei lá, o Tortured Poets da Taylor Swift, porque ninguém nunca escutou uma música sobre, que ficou lá em cima e que teve 1 bilhão de versões lançadas e versões que não contam uma história, né? E que não precisam contar porque a fanbase já tá engajada ali em... Interessa a fanbase manter o álbum lá em cima porque significa em algum lugar, né, alguém que ela se identifica em colocar, em articular, lá.
E é um mundo completamente à parte, né? Por isso que essa denominação lá do John Karamani, que eu acho tão foda, assim, dela ser uma mass cult artist, que é uma artista massiva de nicho, né? Que é tipo, cara, você escutou, sei lá, Shake It Off e mais outras 2 músicas dela, mas assim, você pode passar a vida inteira sem escutar ela de um jeito profundo, assim, né? E isso é também muito reflexo da época, etc. Mas é absurdo que alguém que tenha, sei lá, 500 milhões de fãs fanáticos esteja nesse lugar, onde é a questão da cauda, né? São 500 bilhão de fãs fanáticos, mas não é todo mundo. Exato. Não é porque tem 500 bilhão de fãs fanáticos que todo mundo é fanático ou que todo mundo gosta, empatiza, fora esse 500 bilhão, né? Como antigamente, você tinha as pessoas mais fervorosas, mas todo mundo conhecia. E aí essa lógica desse mainstream que opera como nicho do artista, e você tem um artista mais diferente, mas que tem uma fanbase muito aguerrida, e aí quando você chega no mainstream é chart, é uma alta relacionabilidade, é um pop mimetizável. Quando ela lança o Brett, é um contexto muito engraçado porque é o contexto sei lá, da ave do Duolingo, sabe? É o contexto do cronicamente online, que agora também tá chegando lá em cima, então tá insuportável. Nos Estados Unidos já é insuportável, né? No Brasil tá chegando. Nos Estados Unidos todas companhia aérea, banco, escreve tudo minúsculo. I stand that, sabe? Tipo uma parada assim. Let him cook. Tipo, você não tem que estar presente em todo lugar, mas o ponto é, se você tem capital digital social, no sentido de que você tem espaço dentro de um ecossistema digital, e você resolve fazer o que você bem entender dentro desse espaço, é muito difícil isso dar errado. Muito difícil. Total. Você tem que fazer o que você bem... Você tem que ser ruim em fazer o que você bem entender. Só que se você conquistou esse espaço, geralmente você tem alguma coisa a mais pra falar. E aí o que a Charli faz ela tem projeção suficiente pra fazer algo totalmente diferente. Sim. Ela lança aquela capa daquele álbum, ela muda todas as capas dos álbuns, e aquilo não é um movimento tão pensado assim. E por não ser tão pensado assim, e essa é a parada que atrai, ele não é tão pensado assim numa escala de tomada de decisão muito alta. Exato. E aí você não tem a burocratização de uma decisão de marca, você não tem uma coisa cuidadosamente curada, você não tem o processo, será que vão gostar? Não. Ela só chega e faz aquilo. E essa sensação de que alguém só chega e faz aquilo numa disseminação tão grande de fãs, esse contraste produz uma noção de altíssima relacionabilidade. Total. Que é o que a fã da Taylor Swift sente por outros motivos, e a gente vai sentir por esses, porque a fã da Taylor sente por uma relação parasocial com ela. Sim. A gente sente porque a gente vê a autoralidade no que está sendo feito. Eu acho que no final tudo meio que muda dentro, acho que da sua perspectiva do que você acha que é, tipo, ser um artista exemplar, assim, ser um artista exímio, tipo. Eu acho que pra gente, esse comportamento de foda-se, vou fazer, eu acho que ele atrai porque eu acho que é uma coisa que a gente sente falta. Sim. Sabe? A gente sente falta dessa despretensão, Sim. assim. Eu acho que para outras pessoas, tipo, a coisa mais calculada também vai ser de interesse por essa possibilidade de, tipo, adentrar muito e pesquisar pra cacete, Sim. descobrir uma coisa nova. Eu acho que, tipo, os fãs da Taylor Swift são meio da mesma forma, tipo, a galera que é muito doida de conspiração, assim, sabe? Sim. Mas Sim. acho que mais só por esse fator, assim, também, de, tipo, o que ela cria são, tipo, símbolos tão minúsculos, sabe? Eu tava vendo, você viu aquele negócio no TikTok da planilha de Excel da galera vendo, tipo, as cores que ela tava usando em cada país, tipo, da saia e da blusa e fazendo correlação. E eles fizeram isso durante, tipo, a turnê inteira por, sei lá, 50 shows e chegaram na conclusão final, assim, que não significava nada. Eu acho meio genial, assim. Cara, tipo, absurdo. Não, eu lembro daquele que viralizou, que eu acho até meio complicado, assim, porque eu acho que também o bullying online acaba sendo muito forte, assim. Exato. Porque é isso, tipo, é aquela menina fazendo vídeo, como eu estudo as músicas da Taylor. Sim. Ela, tipo, acende uma vela e ela lê o Genius, ela fica pensando e tal. E, cara, é o exercício dela de fã. Exato. Tipo, exato. a questão é, e aí entra o efeito e eu. Não era pra eu estar vendo isso. Exato. Não era pra eu estar vendo isso. Tem milhões de pessoas que estão vendo ela fazendo isso e falam, cara, que legal, eu posso exercer a minha paixão com essa artista dessa forma. E eu lembro que quando começou a ser, tipo, muito aclamado na crítica, Brett, a primeira vez que eu vi, e daí entendi que, tipo, o grande contexto de Brett, acima só da sonoridade, tipo, de todo o rollout que ela fez, assim, que gerou muito discurso, foi também
por ser o primeiro disco da Charlie que é, tipo, extremamente vulnerável, assim, né? Que é extremamente autobiográfico. Ela, tipo, tá em todas as verdade. músicas. Ele cumpre com isso, né? Ele cumpre muito. Tipo assim, pô, tem o Sympathy as a Knife, que ela tá falando meio sobre a Taylor Swift, aparentemente, né? Tipo, em que ela tá, sabe, falando sobre, tipo, não se sentir mais confortável nos ambientes que ela se sentia, tipo, sobre ela tá envelhecendo e vendo que o ambiente que ela tá fazendo parte talvez não é mais a mesma coisa, que ela se sente meio, tipo, deslocada. E tem o Girls So Confusing com a Lorde, Exato. que foi acho que inclusive foi o Girls So Confusing com a Lorde. Assim, o Brad já bombava, mas eu sinto que foi, tipo, esse trabalho Sim, que foi perfurando, diferença. assim, que foi fazendo furos, assim, pra... Já tinha história da bolha, mas furos, assim, do mainstream mesmo, assim, foi entrando luz solar, assim, numa carreira que era uma carreira de nicho, era uma carreira estável de nicho, né? E esse estouro dela é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Tem a Think About It All The Time também, que não foi uma que ficou tão grande, mas é uma música que ela fala, tipo, sobre, sei lá, querer engravidar e sentir que, tipo, se ela tiver um bebê, ela não vai conseguir mais viver a vida que ela tinha antes, sabe? Dela, tipo, ela cita na música, tipo, que ela foi na casa de um amigo e que eles Nossa, é verdade, tinha acabado de ter um filho e que ela tava, tipo, com... Tanto é que eu acho que, porra, o momento onde a coisa pega mesmo é que é isso, tipo, pega atração, Girls So Confused, pega atração, aí vem Guess com a Billie Eilish, aí a parada acaba, assim, Exato. Tipo, estoura pra caralho. E o Guess já é muito, tipo... aquela catarse de, tipo assim, toda a expectativa construída, tipo, ela, no clipe de Guess, ela já tá respondendo a uma memetização do Brett. Tem um throwback no começo, tem um aceno, né, pra Sky Ferreira, né? Ela parece umas falsas Sky Ferreira no canto de uma festa. Pô, cara, assim, legal e tal, mas não precisa ter um take da falsa Sky Ferreira no canto, tipo assim, olha só como a gente é em deslize. Mas isso aí já tá respondendo a todo mundo que tá teorizando, olha só, o in-deslize tá voltando com a Charlie. Exato. Uma breve pensada aqui para explicar para vocês o que é indie sleaze. Sleaze é S-L-E-A-Z-E. No final dos anos 2000 e início dos anos 10, acelerado por uma recessão econômica global e a explosão das redes sociais, como MySpace e Facebook, surge em grandes cidades, como Nova York e Londres, um estilo de vida e de alto registro digital, desleixado e autêntico, com roupas pouco elaboradas em contraposição aos excessos visuais do começo dos anos 2000. Pensou nisso? Pensou em deslize? Pensou em Strokes, Yeah Yeah Yeahs, White Stripes, MGMT, Franz Ferdinand e Libertines. Resumidamente, uma estética de recessão que incentivava uma ideia de independência e originalidade no início da explosão de uma internet globalizada, que permitia com que bandas e demais artistas ficassem famosos da noite pro dia, sem precisar da MTV ou das rádios. E nunca é uma volta, né? Ela acabou, agora dentro do disco de remix, tipo, eu tava ouvindo ele melhor, assim, e o disco de remix inteiro são respostas às reações das músicas, sabe? Sim. Tipo, cada música meio que foi transformada em uma resposta ao disco, assim, e isso é, tipo, muito doido de pensar, assim, como, tipo, ela já conseguiu meio que absorver toda a narrativa que foi envolvida dentro do disco e já dá tipo, a tréplica dela ali, sabe? Já, tipo, dá meio que a devolutiva, assim. Sim. E até essa escolha também, tipo, de ter esses artistas muito grandes, sabe? Tipo, que também, de alguma forma, passaram por esse julgamento público, assim, tipo, muitos dos artistas que estão envolvidos nesse disco foram pessoas, assim, também que tiveram, tipo, meio que um ano difícil ali em alguma coisa, sabe? Mas olha como é engraçado isso, né? Tipo, você tá conectando as coisas e, tipo, sempre no elemento do pop fofoca, né? Tipo, sempre no elemento do... Olha o que ela passou, as artistas... esse foi bem o ano da vulnerabilidade, assim, né? Muito. Porque, porra, tu pega até o álbum novo da Billie e o álbum novo da Dua Lipa, por exemplo. São dois álbuns muito vulneráveis. Inclusive, esse álbum novo da Dua Lipa eu adoro. Eu amo também. Eu acho que ele vai ficar meio que... Com o tempo, assim, ele vai ficar, tipo, melhor do que o Future Nostalgia pra mim. Também. Mas é porque eu acho que os álbuns dessa época são muito mais cascudos. Eles são muito externos, assim. Então você tem, numa época muito curta, num espaço muito curto de tempo, você tem uma quantidade de pedradas na música pop. Que eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa, inclusive, do pop, assim. Pop é uma indústria colossal, que continua fazendo trabalhos profundamente autorais e fodas pra caralho. É uma das últimas indústrias onde cabe um nível de autenticidade brutal, assim. Total. Então você pega, porra, o Future Nostalgia, por exemplo, e
que é um puta de um álbum. Aí você pega o álbum The Weeknd, que sai nessa época também, o Blinding Lights, que é um álbum bacana, muito bom. Aí você pega o Renaissance, que é uma obra-prima. Sim. Que é um álbum cascudo, é um álbum muito pouco íntimo, e é um álbum que é na contramão da Beyoncé, inclusive, em muitos lugares. Até o Lemonade é mais íntimo, é mais intimista, né? Não íntimo do que o Renaissance. Aí você tem Motomami. Nossa, verdade. Que, porra, desses, eu acho que talvez seja um dos mais culturalmente significativos. Exato, assim. indiscutivelmente. Tipo, um dos maiores álbuns das décadas do milênio. E um álbum que é muito bizarro ter ficado tão grande. Cara, é bizarro. Tipo, eu digo isso. Eu demorei pra... Tipo, eu vi o Motomami a primeira vez e o Motomami, não é que eu achava ruim, mas ele me incomodava. Eu achava um álbum muito agressivo. Sim, De repente, eu virei a chave. Eu levei muito tempo. Eu passei muito tempo não gostando do Motomami. E aí, quando virou, eu fiquei tipo, cara, isso é muito foda. Mas, tipo, a ascensão da Rosalía é uma parada que me dá esperança, assim, sabe? Porque... E isso também era uma coisa que eu acho que é um ponto interessante pra gente conversar, assim. Até, talvez agora, olhando pra, tipo, lugares menores, assim, mas... Uma coisa, assim, também que acontece muito quando você tá como artista, tipo, pequeno, médio porte, habitando o espaço da internet, tem uma questão também de gravadoras, que eu acho que é sempre importante falar sobre isso, porque, né, ele tá envolvido. Que hoje em dia, tipo, todas as gravadoras são extremamente algorítmicas também, sabe? Tipo, até o jeito como eles selecionam artistas, assim, tipo, grandes gravadoras, né, tem um aspecto meio de pesquisa de real, assim, botar, tipo, o nome da pessoa e ver, tipo, algoritmicamente essa pessoa é relevante? Se não, foda-se. Sim. E até nos Estados Unidos, assim, também tem um desenvolvimento, assim, tem muito mais grana, né, envolvida no mercado da música, então, tipo, essas coisas são bem maiores. Mas uma situação que eu sei que tá, tipo, acontecendo, assim, dentro de gravadoras é, tipo... uma menina de, sei lá, 16 anos que hitou, tipo, 3 vezes no TikTok, sei lá, com um vídeo de 5 milhões de visualizações, ela entrega, às vezes, um contrato, tipo, sabe, de uma gravadora X por 1 milhão, sabe? E a menina tem 17 anos, sei lá, e não sabe, tipo, o que tá fazendo. Ela acabou de só, tipo, dar uma hitada na internet e agora ela precisa pensar na carreira dela de uma forma que ela consiga, tipo, desenvolver um corpo de trabalho, experiência que ela nunca passou na vida, assim. Não, e você tem que desenvolver um corpo de trabalho que não começa nas fundações de um corpo de um trabalho. Exato. De repente, você tem um hit antes de ter o corpo de trabalho. Porque você nunca tem um hit, fez uma música só. E aí você tem um público que acabou de chegar e que não tem nenhuma qualificação no sentido do que esperar, no sentido do seu gosto, no sentido dos seus interesses, que tá te seguindo pela sua imagem atrelada àquela música, o que é a sua imagem atrelada a uma segunda, uma terceira, uma quarta. E esse atrelar vai estar sempre condicionado à sua imagem. Exato. Então, assim, eu tenho a sensação de que esse paradoxo do artista digital é a relação de que você, muitas vezes, se você conseguir estourar com o conteúdo, com a sua música, com o TikTok, etc., você vira, se você já não é um artista antes, você vira um influencer que faz música e pra sempre vai ser a música do influencer, a música do influencer, a música... Pode ser que daqui a 5, 10 anos comece a vir uma leva de pessoas que começaram aqui, nesse lugar, e estão virando e fazendo. A gente já viu, assim, né, de algumas formas. Mas acho que não no sentido de uma pessoa... Sei lá, tipo, não consideraria a Chapéu um exemplo disso, por exemplo. Sim, sim. Tipo, porque é uma pessoa que já era artista antes de você ter rede social, entendeu? Eu acho que é mais no sentido dessa prisão de, tipo, você... escutar da sua música e a sua audiência estão condicionados à sua imagem associada àquela música. Sim, com certeza. Eu acho que também tem uma grande diferença disso também, porque a gente tem, acho que quando o foco especificamente no artista, mas acho que para influenciador também funciona da mesma forma, é que você tem fama de internet e você tem fama midiática, que são, tipo, coisas totalmente diferentes. Assim, você pode ser muito famoso na internet, tipo, muito famoso, mas ao mesmo tempo não ser midiaticamente famoso, né? Tipo, porque eu acho que isso, eu sinto que é sempre, pessoalmente, quando eu vejo, eu sinto que é o momento de virada de chave, assim, de um artista. Quando, por exemplo, eu tô vendo uma pessoa, tipo, criando um buzz na internet e daí eu vejo, tipo, uma matéria sobre ela, sabe? Eu vejo, tipo, sites de fofoca falando sobre ela, porque são áreas muito distintas, assim, Muito e áreas que criam, tipo, uma fama
pra fora, né? Porque acho que principalmente no Brasil, assim, esse contexto do que a gente tá falando, as coisas que a gente gosta são muito nichadas, né? Tipo, Sim. existe um mundo... Sim. E tudo que a gente tá comentando aqui, inclusive, é o mainstream pop gringo, né? Então tem um recorte muito Exato, grande aí de exato. como as coisas funcionam, um absurdo, né? A gente tá falando de uma classe média global de consumo. Total, né? total. É uma coisa muito diferente. E quando você pega, tipo, o Brasil especificamente, assim, pra você ser um... Tipo, a gente conhece muitos artistas, tipo, a nossa cena, assim, a cena que a gente consome do Brasil é uma cena que ainda é muito nichada, né? Tipo, sabe, eu posso chegar numa roda, num bar específico, eu vou perguntar, sei lá, tipo, quem é fulano de tal? E provavelmente, tipo, 100% das pessoas vão saber, mas eu posso, tipo, sabe, perguntar pro meu motorista do Uber, assim, tipo, você conhece tal pessoa? Eu falo, não, óbvio que não. Sim, Então, porque tipo... não é uma fama... É porque essa fama broadcast, né? Fama Globo, né? É uma outra exato. coisa, assim, né? Que é o que a gente fala até da Taylor Swift, né? A Taylor Swift, acho que até como nome, ela ocupa esse lugar de todo mundo saber quem é, né? A grande maioria das pessoas, pelo menos. Eu acho que a diferença é que, tipo, lá fora eu sinto que existe ainda uma parte da mídia unificada, assim, que consegue um pouco mais, sabe? Consegue um pouco mais, tipo, aplicar essas pessoas. Sei lá, você tem, tipo, acho Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, né? Tipo... O Ariel Fallon. Mas, enfim, esses programas de auditório, por exemplo, são super famosos nos Estados Unidos, Sim. em que eles no mesmo dia que eles vão trazer, tipo, a Lisa do Blackpink, eles vão trazer, tipo, o Magui e vão trazer, sabe? Sim, porque também eles estão em crise, né? Porque eles também estão tentando acenar Exato. para uma cultura de nicho e dentro do nicho você constrói um valor muito maior, às vezes, do que uma coisa mainstream. Mas é engraçado até o fenômeno do K-pop, né, em tudo que a gente tá falando. Porque o K-pop, ele também tá absolutamente no contexto nicho Super, colossal. É um super. nicho colossal. Super. Mas que é muito engraçado porque a barreira da língua não é o suficiente para parar as pessoas de especularem na vida dessas pessoas. Cara, eu vi... Nossa, teve um documentário que saiu agora no Netflix que se chama... Acho que é Dream Academy. Que é sobre essa banda chamada Cat's Eye. Você viu isso? Não. Tipo assim, Cat's Eye foi um grupo que foi feito por uma gravadora dos Estados Unidos, uma das maiores, sei lá, e a gravadora que fez, tipo, BTS e... Posso estar falando merda, mas, enfim, duas gravadoras massivas, uma americana, uma, tipo, coreana. E eles basicamente fizeram esse programa, sabe? Pra... basicamente decidir, tipo, quem seriam as 6 integrantes de um novo grupo de K-pop mundial, multicultural. Tipo, como é que era aquele outro que era uma pessoa de cada país? Now United. Now United. Era tipo um novo Now United. E eu fiquei, eu tive um pensamento, assim, eu vi esse programa inteiro, assim, e eu achei muito interessante porque acho que culturalmente, tipo, os Estados Unidos dentro desse lugar que a gente vê meio que em relação a essa parte da vulnerabilidade, assim, e, tipo, dessa preservação das pessoas, tipo, acho que os Estados Unidos já viu muito o que acontece quando você, tipo, pega uma criança e você transforma ela num ídolo, né? E acho que existe, tipo, uma crítica muito, muito fervorosa, assim, sobre, às vezes, o quanto é cobrar demais dessas pessoas, tipo assim, qual é o limite, sabe? De ser incisivo, de ser duro, sabe? E também, tipo, mas a gente te entende e a gente não quer que você fique com depressão, sabe? A gente quer preservar a sua saúde mental, sabe? E daí você tem, tipo, o mercado coreano de K-pop que é totalmente... Piroca. maligno, tipo, maligno, sabe? Eles não ligam, tipo, ou você é gata, sabe dançar pra caralho, sabe cantar pra caralho, ou foda-se, tipo, você não vai entrar no grupo, sabe? Eles não vão ter, tipo, essa sensibilidade, assim, sabe? De ligar pro sentimento das meninas e falar, tipo, ai, meu Deus, é muito triste, você não vai participar, só. Mas acho que foi interessante ver esse contexto dessa tentativa de criar um programa que seja aceitável dentro do nosso senso de moralismo, sabe? De moralidade, enfim, mas que também
tivesse essa faceta do K-pop, assim. E isso começa a acontecer muito rápido, porque, basicamente, eles pegam umas meninas de 16 anos, eles fazem um treinamento com elas por 1 ano. Elas ficam enfurnadas num estúdio, ensaiando todo dia, tipo, 9 horas por dia. Toda vez que elas vão se apresentar para os executivos, o cara que é meio manda-chuva, que é meio que mais filho da puta, assim, ele sempre vira e fala, tá uma merda. Tipo, elas se esforçando pra caralho, tá uma merda. E daí sempre vem, sabe, a coach, a treinadora de dança, que vem e fala, ai, mas eu entendo as meninas, eu também participei desse universo, e ele é muito cruel, e eu me sinto muito mal fazendo isso, mas é uma parada que eu tenho que fazer. E daí quando eles abrem as votações pro público, porque o público eventualmente vota em quem vão ser as meninas escolhidas, uma das últimas, que é a mina que tava, tipo, cagando, sei lá, ela não ia nos ensaios, mas ela era, tipo, muito gata. Ela é uma das mais votadas e mais queridas pelo público, enquanto uma das meninas que era a mais esforçada, a que mais comparecia, tipo, sabe, a mais dedicada, é ranqueada por último, assim, e ela sai. E daí isso cria, tipo, um grande rebuliço dentro do grupo das meninas, tanto pra odiar essa menina que não faz nada. Então, esse é um bom reality, né? Não, é um ótimo reality. Tipo, vale a pena ver. Vale super, vale super. Mas, enfim, é um pouco dessa dicotomia, assim, também, tipo, mercadológica, assim, sobre o K-pop, que eu acho interessante, porque é isso, é tipo, todo mundo sabe quão cruel é, tipo, todo mundo sabe que aquelas pessoas ali não têm nenhuma agência sobre o que elas estão fazendo. E é mais uma produtificação. Exato. E é um reality show sobre elas que não tem agência nenhuma. E é tipo, cara, é muito interessante pensar o quão sem agência essas pessoas são, o quão limitadas elas são. E é tão específico que as pessoas não fazem ideia do quão limitadas e do quão oprimidas elas são nesse trabalho, que a gente vai fazer um programa pra mostrar como elas são, porque tem um interesse quase cruel em ver isso. Exato. E é um interesse quase cruel. Eu tenho um interesse nesse momento quase cruel em assistir isso. Eu quero ver o que é essa dinâmica acontecendo. Não, e é muito doido, porque eu lembro que tinha uma parada. Tinha esse documentário da Hannah Montana que eu assisti, tipo, fervorosamente quando era adolescente. Assim, eu acho que eu deve ter visto, com certeza, umas 500 vezes esse documentário. Que era toda a vida dela na turnê, assim, né? Eu amava muito, assim, eu amava muito que eu amava ela e amava, tipo, todo o contexto, assim, da turnê, achava muito divertido. E daí, acho que, tipo, há uns 2 anos atrás, eu tava vendo coisas na TV e daí tava passando esse documentário. Eu comecei a meio que rever ele, assim, várias, sabe? Tipo, aquele sentimento nostálgico de rever um bagulho, assim, quando você é muito criança. E eu tava percebendo muito isso, tipo assim, pô, você pega uma artista que nem a Hannah Montana, Miley Cyrus, né? Tipo, ela, obviamente a Miley, ela tem um contexto, ele tem o pai dela, tal, enfim. Mas assim, ela é uma menina que ela fez um casting um dia. Como, tipo, eu já fiz, como você já fez, tá ligado? Eu não fiz, mas tudo bem. Tu nunca fez um casting? Não. Doideira. Mas fala. Mas, tipo, ela fez um casting, sabe? Ela foi um dia, tinha uma série que ia começar, e ela foi lá e ela passou. E daí, a partir desse dia, sei lá, quando ela tinha 12 anos, tá ligado? Os próximos, tipo, 20 anos da vida dela vão ser, tipo, envolvidos nesse, tipo, treinamento constante. Porque, tipo, você vê, assim, nesse documentário, tipo, sobre o que é um treinamento de uma popstar adolescente, sabe? Tipo assim, você vê os caras da banda dela, tipo, são uns homens de, tipo, 40 anos, sabe? Tipo, ela não tá lidando ali com ninguém que tá, tipo, having fun, assim, sabe? É extremamente, tipo, duro. Tipo, o ecossistema que ela entra sendo, tipo, uma criança, sabe? Tendo que agora, tipo, meio que se transformar em uma mulher, sabe? Tipo, para o mundo, assim, e tendo que se preparar para uma turnê onde ela vai, tipo, lotar um estádio e ela vai ter que fazer, tipo, um show desse durante, tipo, sei lá, 1 ano consecutivo. Sem ter, tipo, absolutamente no say, assim, ela não pode falar nada sobre esse processo. Principalmente nessa época, né, que ela era, sei lá, tipo, ela era só um produto ainda, ela não era Miley Cyrus, ela era, tipo, uma menina da Disney, assim. E isso acontece também meio que nesse documentário do Dream Academy, porque você vê a transformação das meninas, sabe? Tipo, elas passam também pelo momento. Tem um momento...
America's Next Top Model, assim, que elas vão e é tipo, ai, hoje é o dia do makeover, e elas, não corta meu cabelo. Mas essa, tipo, despersonalização, assim, que você tem que passar pra você, tipo, poder ocupar esse lugar, sabe? Eles falam muito nesse documentário sobre store quality. Tipo, store quality é sempre, tipo, uma palavra, assim, que volta sempre, sabe? Tipo, ela não tem store quality. E é muito doido, né? Tipo assim, isso é uma parada que você tem que, tipo, performar, assim, pra poder, tipo, habitar esse espaço, assim. Você tem que ter esse store quality, que ninguém sabe dizer, tipo, exatamente o que é. É uma coisa meio, tipo, etérea, né? Uma coisa... É meio etérea. E é que ao mesmo tempo... Acho que pra concluir esse assunto, assim, acho que essa Star Quality, ele é, ao mesmo tempo que ele é etéreo, eu sinto que ele é muito facilmente simulado nas redes sociais. Muito. E aí você consegue hoje, e a gente não tem um ecossistema muito definido do digital ainda, então você consegue muito fazer um conteúdo que você age e fala. Tanto que isso é muito clássico, né? Sei lá, eu lembro que teve um vídeo que viralizou há muito tempo atrás, que era uma menina que fazia uns vídeos, sei lá, umas sketches, assim, aleatórias no Starbucks, assim, no drive-thru. E aí tem um vídeo específico, ela é tipo loira de olho azul, ela tem um olho meio frozen, assim. E aí eu lembro que tem um vídeo específico que ela chega, ela fala alguma coisa, ela faz um movimento. E aí quando ela faz um movimento, tipo, vem um ventinho no cabelo dela, assim. E tipo, cria uma imagem ali de tipo meio segundo, de um nível de tipo padrão e tipo perfeição, entre muitas aspas, né? Sim, Dentro de uma coisa orgânica, que é muito sedutora pras pessoas. Então, eram os comentários, tipo, você é a coisa mais linda que eu já vi. Tipo, e ela ficou famosa em cima desse vídeo, assim, né? Nossa, você pode até falar da menina do Rock Toi, que eu acho que... Total. Não vou nem entrar aqui, porque acho que é uma coisa muito americana, porque consome Twitter americano, assim. Mas é isso, é tipo, essa coisa do... Não exatamente do viral que deixa famoso, acho que ela até é o viral que deixa famoso. Assim, é tipo, às vezes... Rock Toi, acho que é engraçado, às vezes, porque ela não tem no Star Quality, né? Exato. Mas é, tipo, são umas coisas, tipo, é isso. Você consegue fazer um vídeo específico do jeito que você captura, que o jeito que você olha pra câmera, o jeito que você fala alguma coisa... Cara, assim... Pega as pessoas. E eu acho que o TikTok... Eu acho que, tipo, agora, assim, o TikTok sendo muito mais massificado e adentrando esse espaço de, tipo, adolescentes, eu acho que a gente vai, tipo, viver, assim, um contexto agora de futuras gerações, assim... Obviamente, né, obcecadas com imagem, mas muito vidradas em body language. Tipo assim, tipo linguagem corporal, sabe? Sim. Meio que tá lentamente virando tudo. Porque eu lembro de pensar muito nisso na época do TikTok. Porque, gostando desse lugar, assim, de, sei lá, de artista, assim. Sempre foi uma parada que eu percebi muito. Sempre tentei, tipo, pelo menos pessoalmente, assim, sabe? E... Mas meio pessoalmente... dissecando, assim, pra mim, o que essas coisas representam, sabe? E na época do TikTok, que quando começou, assim, bem a pandemia, eu lembro de... Porque, eu não sei se você lembra, assim, muito dessa época, assim, também, que tinha muito os boyzinhos, assim. E era, tipo, uns moleques fazendo, tipo, sei lá... Por exemplo, tinha, tipo... É muito cringe falar sobre isso, né? Tipo, já era um conteúdo que, assim, eu já tava meio velha demais pra absorver ele. Mas, tipo, eu tava Que passivamente... sem camisa, assim, empurrando aquela mas coisa... os moleques sem camisa... Lembra aquele negócio do olho? Teve um bagulho do olho, que era, tipo... Dava, tipo, um toque na têmpora e eles, tipo, levantavam o... Ai, sim, lembro. Isso é, tipo... Mas Isso é meio pornografia, tipo, sim, passiva, assim. Mas, era, tipo, mas é uma linguagem corporal que é muito também, tipo... digital, né? Exato, exato. É tipo, é um movimento que você vê dentro dos comentários que, tipo, sei lá, as meninas, tipo, curtiram esse movimento, acharam, tipo, meio sexy. E aí o movimento vai sendo reproduzido. E o movimento vai sendo reproduzido como uma tentativa Exato, de, porque tipo... o telefone, como o celular vira a extensão do corpo e a fotografia e o autorregistro são extensões sociais da manifestação do corpo, o que acontece é, você chega num ponto onde esses microgestos são incorporados dentro desse linguajar social e repetidos, como gírias. Então, o que você vê alguém fazendo alguma coisa é uma gíria visual. Mas é uma gíria visual que existe em forma de simulação, em forma de performance, em forma de simulacro. Então, eu acho que vai ser uma geração... Cara, porque eu acho que vai ser muito engraçado o fato de que, para além de tudo, existe uma lente de, sei lá, 9 milímetros no seu celular que tá te filmando. Tudo que você tá fazendo, para além de não funcionar no real...
tá sendo distorcido por uma lente. E você já vê isso, sei lá, no rosto das mulheres que mais sofrem com esse tipo de pressão visual, que fazem um monte de procedimento, aos jeitos de falar e de agir, até os jeitos que, tipo, às vezes a pessoa tem um jeito meio TikTok de ser, que na vida real é tipo, que vergonha. E eu não acho que isso vai passar. Eu não acho que isso não vai ser estranho. Eu acho que, independente do tamanho que a esfera digital tome, a realidade vai se impor de uma maneira onde esses códigos vão ser sempre meio estranhados, assim. Talvez em alguns nichos, talvez em outros não. Assim, eu acho que também é uma caracterização. Tipo assim, eu acho que principalmente pra nossa geração que cresceu muito com, tipo, essa indústria cultural mais, tipo, cinema, séries e, tipo... Sim, porque a gente aprendia de lá também, né? Eu acho que a gente também tem uma outra parada, porque eu acho que o que a gente performa, tipo, a galera da nossa cidade, acho que o que a gente performa é o rolê meio filme. Tipo, a gente performa essa... Você nunca não tá performando, mas Exato. você assiste no filme e aprende pra trazer na vida. Você não aprende pra reproduzir na tela do filme. Exato. Você não faz um filme imitando aquilo. Acho que essa é a diferença. Então, mas eu acho que é isso também. Acho que a gente Você também cresceu, a gente cresce com essa romantização meio que desse lugar, assim, de tipo... Sei lá, de ver uma pessoa, tipo, num filme e falar, caralho, essa pessoa é, tipo, muito linda e ela tem uma parada... É isso, ela tem o star quality através disso. E daí você, tipo... traz pro celular e você quer reproduzir aquele mesmo, tipo, ar e... Mas é isso, é uma assimilação pro tangível e pra você. Então existe um processo de assimilar aquilo pro que funciona na sua identidade. Aquele cabelo, vou tentar o cabelo. Às vezes o cabelo que você viu no filme funciona. É diferente de você assimilar pra performar, assimilar pra reproduzir. Acho que essa é a diferença central disso também. Sim, concordo. Vamos encerrar. Nossa, senão... Dá de... Eu ainda não aprendi a encerrar nenhum podcast. O que eu gravei ontem também, eu falei assim, eventualmente eu vou desligar. E aí, tipo, não teve nenhum momento e do nada eu desliguei. Então, tipo, cortaram do nada, assim. Então, talvez, se eu continuar falando assim e falar que, tipo, eventualmente eu vou desligar e eu cortar do nada, ele talvez funcione. Talvez eu consiga fazer um negócio assim. E aí eu sigo até... Uns bons 8 meses depois dessa conversa, me sinto até maluco de sentir que quase tudo que a gente conversou segue acelerando exponencialmente. Pergunta pra qualquer artista tentando sobreviver na música se dá pra existir sem números, sem publi e sem criação de conteúdo. A Charli XCX, que a gente tanto falou nesse podcast, fecha um monte de publi, por exemplo. Ainda assim, eu me pergunto se outra coisa vai vir, se algo numa ordem diferente vai aparecer. Se a gente vai romper com o virtual, como reflexo da hiperdigitalização da vida, das artes e da cultura. Dá pra achar ou pensar algum caminho que cultue artistas a partir de cenas locais, de forma sustentável e que estimule esse desenvolvimento em um contexto de esvaziamento do nosso senso de coletividade? Alguma contracultura sobrevive à internet? O ser contracultural hoje é intrinsecamente conectado a estar offline. Honestamente, sei lá. Esse foi mais um episódio do Lan House, um podcast que eu autofinancio porque acredito no valor que conversar com gente interessante pode produzir, tanto para mim quanto para vocês. Se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu falo sobre cultura, internet, futuro e tantos outros temas como esse aqui no meu Instagram e TikTok, sob o @SodréMat, SODREMAT. E eu também tô no YouTube, como Matheus Sodré, fazendo vídeos de longo formato. Esse projeto é muito importante pra mim, e é especial saber que tem gente ouvindo do outro lado. Se você acha que vale a pena, não deixa de compartilhar e espalhar as ideias que a gente discute aqui. E muito obrigado por me escutar até o final. Um abraço.